Questão 21. A justiça e a misericórdia de Deus. Em 4 artigos. Após a consideração do amor divino, devemos tratar agora de sua justiça e misericórdia. A esse respeito, são 4 as perguntas. 1. Em Deus há justiça? 2. Sua justiça pode ser chamada verdade? 3. Em Deus há misericórdia? 4. Há justiça e misericórdia em todas as obras de Deus? Artigo 1º. Em Deus há justiça? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que em Deus não há justiça. 1. Com efeito, a justiça se opõe à temperança. Ora, a temperança não se encontra em Deus. Logo, nem há justiça. 2. Além disso, quem tudo faz segundo o prazer de sua vontade, não faz segundo a justiça. Ora, diz o apóstolo aos Efésios: Deus tudo faz segundo o conselho de sua vontade. logo não se lhe deve atribuir a justiça. 3. Ademais, o ato da justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Ora, Deus não deve nada a ninguém. Logo, a justiça não cabe a Deus. 4. Ademais, tudo o que existe em Deus é sua essência. Ora, isso não cabe à justiça, pois como diz Boécio: O que é bom se refere à essência, mas o que é justo se refere à ação. Logo, a justiça não cabe a Deus. Em sentido contrário, encontramos no Salmo 10. Pois o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Respondo. Há 2 espécies de justiça. Uma que consiste em dar e receber de volta. Por exemplo, nas compras, nas vendas e outras comunicações ou permutas. Esta justiça é chamada pelo filósofo, no livro 5 da Ética, de justiça comutativa ou reguladora das permutas e das comunicações. Esta justiça não cabe a Deus, pois diz o apóstolo aos Romanos: Quem lhe deu primeiro, para que seja retribuído. Outra que consiste em distribuir e chama-se justiça distributiva. Por ela, quem governa
ou administra, atribui a cada um, de acordo com sua dignidade, assim como a boa ordem da família ou de qualquer grupo governado manifesta essa justiça no que governa. Assim também a ordem do universo, que transparece nas coisas da natureza, como naquelas que dependem da vontade, manifesta a justiça de Deus. Eis porque Dionísio proclama: Deve-se reconhecer que a justiça de Deus é verdadeira no fato de atribuir a todos o que lhes é próprio, segundo a dignidade de cada um, e de conservar a natureza de cada ser em seu lugar próprio e em seu próprio valor. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que entre as virtudes morais, algumas se referem às paixões, como a temperança se refere à concupiscência, a fortaleza ao medo e à ousadia, a mansidão à ira. Tais virtudes só podem ser atribuídas a Deus metaforicamente, pois em Deus não existem paixões, como foi dito acima. Tampouco apetite sensitivo, sujeito dessas virtudes, segundo diz o filósofo, no livro 3 da Ética. Outras virtudes morais se referem a ações, tais como doações, despesas, etc. Estas são a justiça, a liberalidade e a magnificência, virtudes que não estão sediadas na parte sensitiva da alma, mas na vontade. Nada impede que se afirmem essas virtudes em Deus, não contudo com relação a ações concernentes aos homens, mas com referência às que convém a Deus. Pois seria ridículo, como nota o filósofo no livro 10 da Ética, louvar a Deus por suas virtudes políticas. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, como o bem conhecido é o objeto da vontade, é impossível que Deus queira algo, a não ser o que a razão de sua sabedoria tem. Esta é, por assim dizer, a lei de justiça, segundo a qual sua vontade é reta e justa. Por isso, o que Deus faz segundo sua vontade é justo, como é justo o que fazemos de acordo com a lei. Para nós, no entanto, trata-se de uma lei estabelecida por um superior, ao passo que Deus é sua própria lei. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a cada um é devido o que lhe pertence. Ora, pertence a cada um ter aquilo que a ele é ordenado, assim como o escravo pertence ao dono.
e não o dono ao escravo. Pois o homem livre é aquele que dispõe de si próprio. A palavra dívida implica uma relação de exigência ou de necessidade de algo para o que se ordena. Ora, nas coisas deve-se considerar uma dupla ordem. De um lado, tal ser criado é ordenado a outro, como as partes ao todo, os acidentes à substância, e cada coisa a seu próprio fim. Por outro lado, todas as coisas criadas estão ordenadas para Deus. Segue-se que na ação divina a dívida pode ser encarada de duas maneiras. Na medida em que algo é devido a Deus ou à criatura. E nesses dois casos, Deus dá a cada um o que é devido. É devido a Deus que seja realizado nas coisas aquilo que sua sabedoria e sua vontade têm, pelos quais sua bondade se manifesta. Sob este aspecto, a justiça de Deus se refere à sua honra, pela qual dá a si próprio o que lhe é devido. É devido à criatura ter o que a ela está ordenado. Por exemplo, ao homem possuir mãos e os outros animais estarem a seu serviço. E ainda aqui, Deus cumpre a justiça, quando dá a cada um o que lhe é devido, segundo a razão de sua natureza e de sua condição. Esta dívida, porém, depende da primeira, porque é devido a cada um o que a ele está ordenado, conforme a ordem estabelecida pela sabedoria divina. E se bem que Deus, deste modo, dê a alguém o que é devido, ele próprio não se torna devedor, pois não está ordenado a outros, mas os outros a ele. Daí dizermos, às vezes, que a justiça de Deus é o que convém à sua bondade, e outras vezes que é a retribuição de acordo com o mérito. Anselmo assinala esse duplo aspecto ao dizer: Quando punes os maus, é justiça, pois convém ao que merecera. Quando, porém, os perdoas, é justiça, porque convém a tua bondade. Quanto ao quarto, deve-se dizer que ainda que a justiça se refira à ação, isso não exclui que seja a essência divina, pois o que é da essência de uma coisa pode ser também um princípio de ação. O bem, no entanto, nem sempre se refere à ação, porque disse que algo é bom não apenas porque age, mas ainda porque é perfeito em sua essência.
Por isso se diz, nessa mesma passagem, o bom se refere ao justo, como o geral ao particular. Artigo 2º. A justiça de Deus é a verdade? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a justiça de Deus não é a verdade. 1. Com efeito, a justiça está na vontade, pois, como diz Anselmo, ela é a retidão da vontade. Ora, a verdade está no intelecto, segundo o filósofo. Logo, a justiça não pertence à verdade. 2. Além disso, a verdade, segundo o filósofo, é uma virtude distinta da justiça. Logo, a verdade não está ligada à razão de justiça. Em sentido contrário, diz o Salmo 84. A misericórdia e a verdade se encontrará. E verdade está aqui no lugar de justiça. Respondo. Já foi dito acima que a verdade consiste na adequação do intelecto e da coisa. O intelecto que causa a coisa é para ela a regra e a medida, ao passo que é o inverso para o intelecto, que recebe das coisas sua ciência. Assim, quando as coisas são a regra e a medida do intelecto, a verdade consiste na adequação do intelecto com a coisa. É o que acontece conosco, pois conforme a coisa, seja ou não seja, nosso julgamento e sua expressão são verdadeiros ou falsos. Quando, porém, o intelecto é a regra e a medida das coisas, a verdade consiste na adequação das coisas com o intelecto. Por exemplo, um artista cria uma obra verdadeira quando esta está de acordo com as regras da arte. Ora, o que as obras da arte são para a arte, as ações justas ou são para a lei, com a qual está de acordo. Eis porque a justiça de Deus, que estabelece nas coisas uma ordem de acordo com a razão de sua sabedoria, que é a sua lei, bem merece ser chamada verdade. Como nós mesmos dizemos, a verdade da justiça. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a justiça, enquanto reguladora, encontra-se na razão ou no intelecto. Mas enquanto imperativa, ela regula as obras segundo a lei e encontra-se na vontade. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a verdade da qual fala o filósofo é uma virtude pela qual alguém se apresenta, tal qual é, seja em palavras, seja em atos.
consiste na conformidade entre o sinal e o significado, e não na conformidade do efeito com a causa e a regra. Como se disse, a respeito da verdade, da justiça. Artigo 3º. A misericórdia convém a Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a misericórdia não convém a Deus. 1. Com efeito, a misericórdia é uma espécie de tristeza, segundo Damasceno. Ora, não existe tristeza em Deus, logo, nem misericórdia. 2. Além disso, a misericórdia é um relaxamento da justiça. Ora, Deus não pode negligenciar o que pertence à sua justiça, pois está escrito na segunda carta a Timóteo. Se não cremos, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. E como a glossa observa, se renegasse suas palavras. Logo, a Deus não convém a misericórdia. Em sentido contrário, diz o Salmo 110. O Senhor é benevolente e misericordioso. Respondo. A misericórdia deve ser ao máximo atribuída a Deus. Porém, como efeito e não como emoção, fruto da paixão. Para demonstrá-lo, é preciso considerar que ser misericordioso é ter de algum modo um mísero coração. Isto é, atingido pela tristeza, à vista da miséria de outrem, como se fosse a sua própria. Segue-se então que se busca fazer cessar a miséria do próximo como se fosse a sua própria. Esse é o efeito da misericórdia. Logo, não convém a Deus entristecer-se com a miséria de outro, mas lhe convém, ao máximo, fazer cessar essa miséria. Se por miséria entendemos qualquer deficiência. Ora, as deficiências não são supressas a não ser pela perfeição de alguma bondade. Ora, a fonte primeira de toda bondade é Deus, como acima já foi demonstrado. Deve-se considerar, porém, e conceder com profusão, perfeições às coisas pertence, ao mesmo tempo, à bondade de Deus, à sua justiça, à sua liberalidade e à sua misericórdia, mas sob diversos aspectos. O dom das perfeições, considerado de modo absoluto, pertence à bondade, como já se demonstrou. Mas que as perfeições sejam outorgadas por Deus às coisas segundo uma proporção. Isto pertence, como se disse,
a justiça. Que, além do mais, Deus atribua às coisas perfeições. Não em vista de sua própria utilidade, mas unicamente porque Ele é bom. Isto pertence à liberalidade. Enfim, que tais perfeições, outorgadas por Deus, as coisas, suprima qualquer deficiência, pertence à misericórdia. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que essa objeção procede da misericórdia, no sentido de emoção, fruto da paixão. Quanto ao segundo, deve-se dizer que Deus age misericordiosamente, não que faça qualquer coisa contrária à sua justiça, mas algo que ultrapassa a justiça. Por exemplo, se alguém dá 200 moedas suas àquele a quem são devidas 100 moedas. Esse homem não age contra a justiça. Age, porém, por liberalidade ou misericórdia. Como também aquele que perdoa uma ofensa contra si cometida. Pois quem perdoa algo, doa de certa maneira. É por isso que o apóstolo, na carta aos Efésios, chama a remissão um dom. Doai-vos mutuamente, como Cristo vos doou. Fica claro que a misericórdia não suprime a justiça, mas é de certa maneira a plenitude da justiça. É o que se diz na carta de Tiago. A misericórdia exalta o julgamento acima dele próprio. Artigo 4º. A justiça e misericórdia em todas as obras de Deus. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que não há justiça e misericórdia em todas as obras de Deus. 1. Com efeito, algumas obras de Deus são atribuídas à misericórdia, como a justificação do ímpio. Outras, à justiça, como a condenação dos ímpios. Daí a palavra da carta de Tiago. O juízo é sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Portanto, a justiça e a misericórdia não aparecem em todas as obras de Deus. 2. Além disso, o apóstolo, na carta aos Romanos, atribui à conversão dos judeus a justiça e a verdade, mas a conversão dos gentios a misericórdia. Logo, não há em todas as obras de Deus misericórdia e justiça. 3. Além disso, muitos justos neste mundo são afligidos. Ora, isto é injusto. Logo, não existe justiça e misericórdia em todas as obras de Deus. 4. Ademais,
A justiça consiste em dar o que é devido. A misericórdia em socorrer a miséria. Tanto uma quanto a outra pressupõem algo em sua obra. Ora, a criação nada pressupõe. Logo, na criação não se encontra nem a misericórdia, nem a justiça. Em sentido contrário, disse no Salmo 24: Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Respondo: é necessário que em toda a obra de Deus se encontrem misericórdia e verdade, contanto que se compreenda a misericórdia como a supressão de uma deficiência. Se bem que, para falar com exatidão, nem toda deficiência pode ser chamada miséria, mas apenas a que afeta a criatura racional, a qual corresponde ser feliz. Pois a miséria se opõe à felicidade. Eis a razão dessa necessidade. A dívida que é paga pela justiça divina é devida ou ao próprio Deus ou a alguma criatura. Ora, em nenhum desses dois casos, o que é devido pode ser omitido numa obra realizada por Deus. Ele não pode realizar algo que não esteja de acordo com sua sabedoria e sua bondade. Isto é, do modo, como dissemos, que algo é devido a Deus. Assim também, tudo que realiza nas criaturas o faz sempre segundo a ordem e a medida convenientes. Nisso consiste a razão de justiça. Eis porque é necessário que em toda a obra de Deus se encontre a justiça. A obra da justiça divina pressupõe sempre uma obra de misericórdia e se funda sobre ela. Pois nada é devido à criatura, a não ser em razão de algo pré-existente ou pressuposto. Se também isso é devido à criatura, será por algo ainda anterior. Não podendo remontar até o infinito, deve-se chegar a algo que depende da única bondade da vontade divina, que é o fim último. Como se disséssemos, ter mãos é devido ao homem, em vista de sua alma racional. Ter uma alma lhe é devido para que exista como homem. Ser homem, por sua vez, lhe é devido pela bondade divina. Assim, em toda a obra de Deus, aparece como sua raiz primeira a misericórdia. A força desse princípio se encontra em tudo o que dele deriva. E mesmo aí, ela age mais fortemente, como a causa primeira atua mais fortemente do que a causa segunda. Por essa mesma razão, quando se trata do que é devido a uma criatura, Deus, em sua superabundante bondade, dispensa-lhe bens, mais do que o exige a devida proporção, o que seria suficiente
para observar a ordem da justiça está abaixo do que lhe confere a bondade divina, que ultrapassa toda e qualquer proporção da criatura. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que certas obras são atribuídas à justiça de Deus e outras à sua misericórdia, porque em algumas aparece mais fortemente a misericórdia e em outras a justiça. Porém, mesmo na condenação dos réprobos, a misericórdia aparece, não relaxando totalmente, mas mitigando de algum modo as penas, pois Deus pune menos do que o merecido. Assim, na justificação do ímpio, a justiça aparece, pois relaxa as faltas, em razão do amor que o próprio Deus infunde por misericórdia. Por exemplo, lê-se no Evangelho de Lucas a respeito de Madalena. Foram-lhe perdoados muitos pecados, porque ela muito amou. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a justiça e a misericórdia aparecem tanto na conversão dos judeus como na conversão dos gentios. Mas alguma razão de justiça aparece na conversão dos judeus e não na dos pagãos. Por exemplo, foram salvos por causa das promessas feitas a seus pais. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que no fato de que os justos sofram penas neste mundo, aparecem a justiça e a misericórdia de Deus, porque são purificados de algumas faltas leves por essas aflições e se elevam do apego aos bens terrestres, mas até Deus, de acordo com as palavras de Gregório. Os males que nos oprimem neste mundo impelem-nos a caminhar para Deus. Quanto ao quarto, deve-se dizer que, embora a criação nada pressuponha da natureza das coisas, algo lhe é pressuposto no conhecimento divino. Neste sentido, a razão de justiça ainda é salvaguardada aí, na medida em que as coisas são criadas de acordo com sua sabedoria e sua bondade. E de certa maneira, a razão de misericórdia aí está salvaguardada, na medida em que a coisa passa do não ser ao ser.